mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, esta semana com as opiniões avalizadas do Francisco Teixeira, Torquato Ribeiro e Eduardo Fernandes, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que vão marcando a atualidade não só em Portugal, mas sobretudo no Conselho de Guimarães. Ora, para esta semana, o painel acha que se deve olhar para a crise do Governo em Portugal e também de eventuais reflexos que isso possa ter na realidade local. Na segunda parte, vamos olhar para a proposta para um projeto de alteração do trânsito em algumas ruas de Guimarães, debatido no último sábado em Guimarães. São estes os temas que esperamos mereçam conquistar a sua companhia nos próximos minutos de mais uma edição do Guimarães em Debate. Meus senhores, bem-vindos. Torquato Ribeiro, era capaz de começar por si, porque na passada semana, há pouco mais ou menos de uma semana, o país era surpreendido com esta notícia que, francamente, provavelmente, nem os mais avisados comentadores estariam à espera. Olá. Apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. António Costa, Primeiro-Ministro, a anunciar a decisão de abandonar o Governo e levar, consequentemente, à marcação de eleições gerais. Então, Torquato Ribeiro, agora sim, perguntava-lhe como é que olha para esta crise e que reflexo é que isso pode ter em Guimarães. Olá, cumprimentos a todos os presentes e a quem nos está aqui a ver e a ouvir. Sobre este acontecimento a nível nacional e que se prende com a demissão do Primeiro-Ministro António Costa, naturalmente que eu estou surpreendido e não esperava, não pensava que tivesse este desfecho, e até encaro este desfecho tanto ou quanto precipitado por parte do Primeiro-Ministro, porque dado o conhecimento que nós temos hoje sobre a matéria que levou a essa atitude, cada vez estou mais convencido que não havia justificação para que isso tivesse esse desfecho, até porque o Primeiro-Ministro, ao longo do seu mandato, deste último mandato, que não foi cumprido até ao fim, mas pronto, dentro do período em que foi Primeiro-Ministro, foi contemporizando sempre algumas situações mais anómalas de funcionamento de alguns dos ministros, nomeadamente o Ministro Galamba, que aguentou o Ministro Galamba, do meu ponto de vista, bastante tempo em relação àquilo que eram os indícios de alguma não conformidade na governação, e fiquei surpreendido porque, de facto, tendo em consideração que até agora se sabe, claro que na altura não sabia, mas penso que o Primeiro-Ministro estaria muito melhor informado que nós todos, que agora se sabe que, de facto, a prova contra o envolvimento do próprio Primeiro-Ministro, sendo que esse envolvimento tem a ver com pessoas presentes e fazendo parte do seu gabinete, naturalmente que não quer dizer que ele esteja pessoalmente, pelo menos pessoalmente, politicamente estará sempre, de facto, as coisas são o que são. Mas não parece que haja essa gravidade toda para o ponto de haver a sua demissão e para ele pedir a sua demissão. Inicialmente fiquei com a impressão que, de facto, António Costa teria outros projetos e seria uma forma de tentar resolver essa questão, provocando aqui uma crise. Mas nós sabemos que... Inicialmente, e agora já não tem... Inicialmente tive essa convicção e cada vez estou mais convencido, até penso que, de facto, isto não é propriamente aquilo que nós estamos a ouvir. Eu desconfio que poderá haver por trás, não propriamente a questão que foi, digamos, argumentada como facto que provocasse esta posição, mas que haja aqui por detrás um outro objetivo que eu não sei qual é ainda, não é? Mas com certeza todos nós iremos saber, mas não me parece, ou não me pareceu muito justificada esta tomada de posição do António Costa como Primeiro-Ministro, até porque, como todos sabemos, o Partido Socialista tem uma maioria absoluta. Portanto, tem um governo que pesa, embora as dificuldades que nós sabemos que estão, a ser lançadas para a praça pública como os não conseguimentos daquilo que era suposto que uma maioria absoluta pudesse fazer pelo país, e estou a falar principalmente da habitação, das rendas,
da saúde, ou seja, serviços que não estão a funcionar devidamente, porque sabemos que há falta de pessoal, que não foi, digamos, acautelado a tempo, em devido tempo, digamos, a possibilidade de formação de técnicos para desempenhar essas funções. Hoje temos uma falta enorme disso. O Serviço Nacional de Saúde está bastante pauperado. Há essa fragilidade, mas não me parece que o facto de haver esta demissão, aliás, porque alguns até apontam como um ato, digamos, de ética política, a demissão, eu lembro-me de um ato mais ou menos parecido, embora não com tanta gravidade do ponto de vista de vidas públicas, de perda de vidas humanas, que teve a ver com a queda da ponte, em que o ministro, na altura, responsável pelas infraestruturas, pediu a demissão e que se disse, sim senhor, isto é que é uma grande posição. Não, quer dizer, muitas das vezes quando se pede a demissão também se deixa de ter a responsabilidade direta da questão, não é? Não é uma saída airosa. Trocado, e agora eu propunha-lhe que circunscrevesse o olhar para o nível mais local, a nível local, dos grandes projetos que a Câmara de Guimarães tem para os próximos tempos. Há alguma influência pelo facto de ter havido esta interrupção do mandato governativo? E poderá, eventualmente, haver essa... Porque pode mudar, quer dizer, a partir do momento que o Presidente da República, digamos, promove as eleições para março, haverá uma outra realidade político-partidária. Embora as sondagens não nos indiciem grandes alterações, poderá haver aqui uma ou outra, mas não parece que possa haver grandes alterações, mas poderá significar alguma quebra de confiança, porque as quedas de governo têm sempre este ônus. Trocado, casos concretos. Por exemplo, a via do AFPark. A via do AFPark não está absolutamente contratualizada a participação do Estado, aí não haverá problemas, mas, por exemplo, o Metrobus, o Centro Internacional das Artes José Guimarães, mesmo o modelo de gestão agora dos nossos monumentos, nomeadamente do Paço dos Duques, Castelo e Museu Alberto Sampaio, isso não poderá representar uma alteração no futuro? Olha lá ver, há aqui dois aspectos a ter em conta que são diferentes entre si, porque o Museu do José de Guimarães, o SIAGE, neste caso concreto, o SIAGE já vem com este problema desde o início, desde que se promoveu a construção deste espaço, que de facto o apoio governamental, e isto não foi só para o Partido Socialista, o apoio governamental também já vem do tempo do PSD. O não apoio governamental. Claro, mas há pouco tempo houve a visita do ministro Adão e Silva. Isso tem sempre, as mudanças do governo têm sempre esses efeitos nocivos em relação a muitos dos processos. E Guimarães poderá perder, digamos, alguns avanços que possa ter tido com as negociações no anterior do governo. Porque, de facto, depois, o que nós conhecemos, e eu também conhecia essa realidade noutras instituições, negocia-se com um determinado ministro e depois o que vem não assume de todo aquilo que foi negociado. E muitas vezes os processos ficam por ali, perdem-se, e são oportunidades que, de facto, ficam e que marcam muitas das vezes negativamente o desenvolvimento local. Muito bem, vamos alargar o âmbito da nossa conversa, convidar o Eduardo Fernandes também a olhar para estas mudanças ou eventuais mudanças. Obviamente, poderá considerar o caso do Governo da República, mas gostava também de ouvir relativamente a eventuais repercussões que possa ter a nível conselheiro. Olá, a cumprimentar todos aqui em estúdio, o António, a Elvira, os meus colegas do painel, todos e todas os que nos veem de casa, pelas redes sociais, pelo YouTube. E em relação a isto, muito rápido, em relação à demissão, que foi em tempo recorde, foi também ela muito rápida, tudo assim muito avassalador, diria eu, polícia, buscas, demissões, comunicados ao país, cenas até muito dramáticas, não é? Apenas relembrar que António Costa é Primeiro-Ministro há 8 anos, não é? Não é propriamente um novato, uma pessoa qualquer, pessoa que passou pelos incêndios de Pedrógão, por uma pandemia, um Primeiro-Ministro até, diria eu, bem experimentado, e que em 4 horas, com estas questões, decidiu apresentar a sua demissão. Eu não sei porquê, nem tão pouco me vou por essa via de me questionar, ou de... Agora, como se vê muito nas televisões, questiona-se tudo e mais alguma coisa, não há nada para dizer, depois é o Ministério Público, é o Governo, é o que será, é Angola, não me interessa, sinceramente.
Então o que é que lhe interessa, Eduardo? Interessa-me Guimarães, só para terminar aquela questão, o Supremo Tribunal de Justiça há ao Primeiro-Ministro, enfim, fazer a investigação que tiver que fazer, o Ministério Público a todos os outros e, daí em diante, está na esfera da justiça, né? Que é uma coisa que se diz muito em política. Só um pequeno complemento é que, mesmo no caso do Primeiro-Ministro, é o Ministério Público que faz a investigação, só que é o Ministério Público que está no Tribunal Superior de Justiça, não é? Sim, por isso. Não acho muito relevante. O que é relevante é que, para Guimarães, há obras estruturais que estão asseguradas, ou seja, o PRR é uma ferramenta de execução orçamental ou de complemento à execução orçamental que não está propriamente dependente de nenhum governo. Claro que há uma estratégia, há um impulsionar, mas tendo o orçamento de Estado e estando também o governo em gestão, digamos assim, que não tomará grandes decisões estruturais, que não é o caso, creio que o PRR e a via do APARC é um projeto que poderá avançar, ou seja, está contratualizada, há verba, essa negociação está feita, está assumida e, portanto, não creio que seja algo que volte para trás. Até porque não temos tempo para, seja este governo ou outro, não tem tempo para andar a negociar, porque a execução do PRR requer-se breve e, portanto, não há aqui grandes questões. Em relação a outros projetos, eu acho que a demissão do Primeiro-Ministro é má para Guimarães. Acho que só temos a perder com a demissão do Primeiro-Ministro. Acho que é um lapso. Confesso que não esperava ouvir o Eduardo dizer isto. E o Torquato também ficou assim com uma cara de espanto. Não, é um lapso de tempo que, principalmente... Você quer o lapso linguense. Não foi lapso de linguagem, foi mesmo, é mesmo sério. Eu explico porquê. Pois estamos todos à espera. Não, eu acredito piamente que... Eu percebo que há duas dimensões de política e que ambas têm que se conjugar para nós podermos levar todos os projetos a bom porto. A política local, e eu não confundo isto, ou na política local todos nós temos que remar para o mesmo lado e os interesses de Guimarães são os interesses de todos nós, do PSD, do PS, da CDU, enfim. E no que diz respeito a isto, eu creio que vai haver aqui um vazio temporal entre que existam eleições e março, entre que exista um outro governo, que seja este orçamento ou um retificativo ou o que for, que parte de 2024 será desperdiçado. Isto é também importante no panorama local, porque este Executivo, após 2024, já só tem mais 8 ou 9 meses. E, portanto, concordando ou não, porque sabem que não concordo com muitas das coisas, há obras estruturantes que o Dr. Domingos Bragança e o Executivo do Partido Socialista se propôs a realizar, que seriam nestes moldes ou não, e nós concordando ou não, que o PC e muitas delas não concordam, importante que avançassem. Acima de tudo, para afirmar a visão política do Partido Socialista para Guimarães e para que nós, no final disso, pudéssemos também, enfim, ok, ajudou o nosso desenvolvimento, estamos a evoluir ou não, e nós sempre dissemos, pensar sempre isto, mas acima de tudo, que se fizesse, acho que Guimarães está cada vez mais isolado, é o que temos dito, e está muito, parece um conselho muito peco no que diz respeito a estratégia, desenvolvimento, a dinâmica. E o facto de nós não termos certezas a nível nacional, creio que vai enferrujar ainda mais essa falta de óleo na máquina. Creio que o Sr. Presidente da Câmara é uma pessoa muito conservadora e que, como temos visto, não avança, não dá aval sem que exista efetivamente essas certezas a 500% a nível nacional quando é necessário e, portanto, creio que esta incerteza vai dar aso a algum comodismo que não é bom para Guimarães. E aí acho que é muito mau, eu estou a olhar para Guimarães, estou a falar do país, estou a olhar para Guimarães, a demissão do Primeiro-Ministro. Francisco Teixeira, mesmo tu sendo extremamente atento à realidade, provavelmente desta vez foste apanhado de surpresa com a demissão do Primeiro-Ministro. Nada, boa tarde. Do outro lado do ecrã, ou do sítio onde sai som, e aqui no estúdio, fomos todos apanhados de surpresa, não é? Presumo que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, por maioria de razões, foi claramente apanhado de surpresa. Foi uma surpresa a investigação, desde logo, não é? A investigação que estava em curso já há algum tempo. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o próprio inquérito indiciário já tinha sido enviado para o Supremo, que falava na possibilidade,
de investigar ou não, no pedido de investigação ou não, o Primeiro-Ministro já tinha 3 semanas antes da demissão, e ninguém sabia, não é? Portanto, ao contrário do que se diz para aí, muitas vezes a Justiça consegue manter o segredo de Justiça e o segredo da investigação. Neste caso, manifestamente manteve, não é? E continua a manter, Francisco? Parece que não. A partir daí foi uma derrocada completa em termos de segredo de justiça. Não, eu diria que até mais, acho que até sido pior. Quer dizer, nós soubemos das escutas logo no dia seguinte às pessoas terem sido detidas. 2 dias depois estávamos a saber as escutas, estávamos a saber as respostas ao inquérito dos procuradores, o que de facto é uma coisa estranhíssima, deve dizer-se com toda a clareza. Eu acho que até neste caso houve uma ruptura maior dos diques de conservação do segredo de justiça. E isso é um mal. É um mal de vários pontos de vista, mas talvez não seja o que interessa exatamente aqui neste momento. Agora, o argumento do Eduardo de que a queda do governo prejudica Guimarães essencialmente porque todos os tempos de transição democrática entre governos são um prejuízo ou são um desperdício, é um argumento que vale para todos os conselhos do país e vale para o país inteiro. Ou seja, se vale para o país inteiro, não vale especificamente para Guimarães. Portanto, não tem especial, na minha opinião, especial interesse explicativo relativamente às relações entre esta crise governamental e as necessidades específicas de Guimarães. Eu acho que esta queda do governo no caso específico de Guimarães, não traz nenhum prejuízo particular. Traz prejuízo para o país. Desde logo, eu acho que o governo não devia ter caído. O próprio Primeiro-Ministro demitiu-se, talvez, com muita velocidade. Era isso que eu tinha perguntado, se comungavas da opinião do Turcato. Não comunico completamente, porque, na verdade, esta demissão é invocada como decorrendo do facto da Procuradoria ter tornado público, não é? Que havia elementos indiciários que estavam a ser ponderados pelo Supremo Tribunal de Justiça para a abertura de um inquérito ao Primeiro-Ministro, que é quem tem autorização para fazer, quem pode dar autorização para fazer. Mas, na verdade, do ponto de vista político, eu acho que o António Costa fez verdadeiramente aquilo que tinha a fazer. Quer dizer, a detenção daqueles 2 personagens políticos, muito próximos do Primeiro-Ministro, criam objetivamente uma responsabilidade política que seria difícil de gerir e que, objetivamente, como disse, aliás, o Primeiro-Ministro na primeira comunicação ao país, poderia pôr em causa a confiança no Governo de maneira, e no Primeiro-Ministro. Foi o Primeiro-Ministro que convidou e que contratou aquelas 2 personalidades para trabalharem com ele. E, portanto, desse ponto de vista, eu percebo muito bem a demissão do António Costa e até mostra alguma elevação em tê-lo feito naquele momento específico. O que não tem nada a ver com os eventuais indícios relativamente ao próprio Primeiro-Ministro, ou seja, as suas responsabilidades subjetivas e pessoais e individuais em alguma coisa que possa ter acontecido. Eu simplesmente não acredito que isso possa ter ocorrido, não é? Acredito integralmente na honestidade intelectual e na honestidade material do Primeiro-Ministro. A questão nem é de acreditar, quer dizer, não há nenhum indício, nenhum sinal e nenhuma circunstância, isso sequer foi posto em causa e, portanto, a questão não é essa, a questão é mais política, que, na minha opinião, que propriamente judicial. É política no sentido de tirar conclusões, que foi o que António Costa fez, e aliás ele próprio disse, foi tirar conclusões políticas do inquérito judicial em curso. Agora, isto cria perturbação para o país. Foi mau que o governo tivesse caído. Foi mau. Eu preferiria que o PS, corrigisse as suas falhas no contexto da sua maioria parlamentar e permitisse terminar a legislatura. Foi mau que o governo tivesse caído. Mas caindo... Aí acompanhas o Turcato Ribeiro. Sim, foi mau, evidentemente. Os governos devem ser... os governos são eleitos ou são... Não, no sentido, eu estou por dizer no sentido que havia condições para, dentro do Partido Socialista, dentro da maioria, haver uma outra solução. Não tem nada a ver com bocados, não é? De todo. Não acho que seja minimamente razoável a ideia de o PS, como apareceu, de o PS apontar outros candidatos substitutos para governar o país. Acho que isso não... Com toda a sinceridade, acho que isso não faz sentido nenhum. Desde logo porque o Partido Socialista entrou ele próprio numa campanha interna e poder-se dar este caso estranhíssimo de ter uma liderança interna que não tinha nada a ver
com o Primeiro-Ministro, entretanto, previamente indigitado, criando, portanto, uma série de problemas graves à própria estabilidade do partido e do país. E, portanto, acho que não. Acho que depois daquela demissão, o que há? O Presidente da República agiu bem. Há que dissolver a Assembleia e ir para eleições quanto antes. Era preferível que a dissolução não tivesse acontecido, que o Governo não tivesse caído, mas o Governo caiu, o António Costa demitiu-se e, portanto, para a frente é o caminho, é o que eu acho que tem que acontecer neste momento. Agora, para Guimarães, especificamente, não vejo, tem que me indicar caso concreto, porque eu não vejo que haja algum caso concreto eu acho que é o dinamismo, em que isso pode ocorrer. É o perfil. Acho que a questão, aquilo que eu dizia de Guimarães, é o perfil. O Sr. Presidente da Câmara é uma pessoa conservadora, ele próprio faz 1001 validações. Sabemos a importância que tem o poder central em intervenções estruturantes no Conselho de Guimarães e, portanto, obviamente que creio que para o poder local é mau. Eduardo, esse argumento que é os argumentos psicologistas. Ou seja, o Presidente da Câmara vai entrar em depressão por ter caído do Governo e então não faz coisas. Bom, eu lamento, mas isto não funciona assim, não é? Isto não funciona assim, não é? Não funciona assim. O grande plano de investimento é o PRR, como tu próprio disseste, não depende especificamente dos governos. Esses casos particulares que o António falou não afetam diretamente Guimarães, tem a ver com a totalidade nacional e, portanto, não parece que isto tenha uma relação direta mas há um caso de Guimarães que eu queria Guimarães. ouvir, antes de passar aos teus colegas para mais uma intervenção final, e relativamente ao Partido Socialista a nível conselheiro, sabia-se já quando eram as eleições, no início de janeiro, agora não se sabe ainda quando será decidido no próximo Conselho Nacional, não é? A reunião da Comissão Política Nacional, no próximo sábado. Isso poderá alterar os equilíbrios que havia internamente? Não, então, mais uma vez, essa é uma daquelas coisas que não afeta Guimarães especificamente, afeta o Partido Socialista todo a nível nacional. Mas a nível local, Francisco? Não altera nada. Depois de alguma efervescência que houve com uma possível admissão maciça de novos militantes, isso não altera nada agora? Não altera por uma razão muito simples. Há minudências estatutárias que eu não quero trazer para aqui, porque as pessoas não estão para aturar isso, mas há uma coisa que é certa. As eleições que eram para 12 e 13 de janeiro já não se farão, são adiadas sine die. Sine die quer dizer sine die. Não se sabe para quando. Nós temos eleições, temos Congresso Nacional em janeiro, 6 e 7 de janeiro, o Partido Socialista. Temos eleições, temos logo eleição para Secretário-Geral no dia 16 de dezembro, Congresso no dia 6 e 7 de janeiro, eleições no dia 10 de março, eleições no dia 9 de junho, europeias. Portanto, não dá nada para fazer agora. Temos, eventualmente, a necessidade de responder às necessidades, passa a redundância, de criação de um governo, espero eu que seja governado pelo PS, mas a seguir temos as necessidades de criar um orçamento novo para 2024 ou até um orçamento ratificativo do orçamento de 2023. As exigências de calendário e políticas são de tal maneira grandes que o Partido Socialista vai certamente, porque é estatutário, que olhar para as suas eleições internas, mas na verdade não se sabe quando é que vão ser as eleições internas. É tão simples como isto. Não teremos se sabe. Muito mais, depende. Teremos muito mais que 900 novos militantes. Não sei, se entretanto não saírem alguns, por exemplo, imaginemos que saem alguns e entram outros, pode-se ficar tudo na mesma, não é? Mas, e depois, por último, vai depender de quem ganhar o partido, não é? Porque, no PS há 2 candidatos, não é? Então a gente sabe, o José Luís Carneiro e o Pedro Nuno Santos, e provavelmente eles próprios ainda não pensaram nisto, que não têm tempo a pensar nisto neste momento, mas se for o Pedro Nuno Santos, poderá ter uma estratégia para as eleições concelhias, e se for o José Luís Carneiro, poderá ter outra, coisa que eles ainda não pensaram, que nós não sabemos quem é que vai ganhar, embora tendencialmente o Pedro Nuno Santos muito provavelmente ganhará. Portanto, há muita indeterminação. E, por último, o bom senso, que a certa altura disse aqui, manda que nós tenhamos uma certa reserva sobre o futuro e que sejamos capazes de olhar para o que as coisas são e não para aquilo que nós gostaríamos que elas fossem. Alguns se recordarão que eu disse que era completamente absurdo aquela discussão no PS relativamente à data de entrada de militantes, porque não sabíamos quando é que ia serem as eleições. Não é? E como se vê, continuamos... É verdade que o Francisco foi o único que parece que previa que isso vai acontecer. Como se vê, não sabemos quando é que vão ser as eleições. Como o nosso amigo dirá, isso foi sorte. a sorte exige muito trabalho, como se sabe. E protege os audazes, não é, Francisco? Não se sabe quando será.
Muito bem. Torquato Ribeiro, ainda uma última intervenção, breve, pedia-lhe relativamente a este ponto, se vir que Não, em relação, eu geralmente não costumo falar dos partidos, da sua vida interna, mas falo daquilo que é público, que é tornado público, e reforço aqui um pouco a tomada de posição do Presidente da Câmara de Guimarães, de apoio ao Pedro Nuno Santos. Portanto, acho que é quase inesperado, tendo em consideração que, de facto, havia uma proximidade até com o Luís Carneiro, que é ministro. Foi cabeça de lista, não é? Foi cabeça de lista aqui por Braga e que ganhou, naturalmente, e foi por isso que estava no governo. E, portanto, estranhei ou seja, há aqui um aspecto que até aqui mostrava alguma divisão num determinado setor do Partido Socialista, interno, quando estou a falar interno é local, aqui de Guimarães, e há aqui um elemento que vem desestabilizar um bocado, que é este apoio um pouco inesperado, do meu ponto de vista. Naturalmente terá uma justificação, mas não serei eu que a poderei dar com Ora, alguma isso precisamente que eu ia afirmação. desafiar, Torquato, qual é a explicação que encontra para esta mudança, para esse seu estranhar? É assim, vai lá ver, há várias explicações para determinados atos. Há quem procura, e há um que não é propriamente uma grande novidade. Muitas vezes sabe-se que a dinâmica maior é aquela, e então vamos para ali e apoiamos ali. Sabendo que isso depois vai ter consequências numa dinâmica depois interna. Portanto, naturalmente, eu fico por aqui porque eu não posso fazer mais nada senão isto. Não é? A minha vontade era continuar a questioná-lo, mas ficaremos por aqui. O Francisco saberá melhor isso que eu. Não, já vamos ao Francisco por agora. Eu queria ouvir o Eduardo também uma intervenção brevíssima, Eduardo, peço-lhe. Sim, vai ser rápido. Em relação ao Partido Socialista, se me perdoam, não quero conjecturar, sinceramente até nem me interessa, porque eu creio que a dinâmica local voltará à dinâmica local depois das eleições nacionais, europeias, etc. Portanto, creio que as coisas são diferentes e há essa distinção. E como se costuma dizer na gíria popular, cada macaco no seu galho. Só para terminar, que espero genuinamente, e espero acreditar no Francisco, que o Executivo e o Presidente da Câmara não encontrem subterfúgios nesta questão do Governo para não avançarem a todo o gás com os projetos que efetivamente são necessários avançar em Guimarães. Francisco, podia ser breve. Muito breve. Se o Presidente da Câmara disser que não apresenta projetos por causa desta crise governativa, terá que dizer quais são esses argumentos. E não me parece. Quer dizer, não acho isso razoável, nem estou absolutamente convencido que esses argumentos não aparecerão porque não existem e, portanto, não serão invocados. Primeira questão. Segunda questão. O Torquato achou curioso, digamos assim, ou surpreendente, acho que a palavra certa é surpreendente, que o Presidente da Câmara, Domingos Bragança, tenha apoiado o Pedro Nuno Santos, tendo em conta que o José Luís Carneiro foi cabeça de lista por Braga e era ministro. Bom, não tem nada a ver alhos com bugalhos, não é? Os cabeças de lista são impostos pela Direção Nacional, não é? Não são escolhidos, podem ser sugeridos, mas são sugeridos. Vêm aqui como podiam estar do outro lado. Os socialistas, como no PCP, como os comunistas, como os sociais-democratas, apoiam os seus cabeças de lista nos seus círculos eleitorais, sejam eles quem sejam, como é natural. Não seria o facto de termos um candidato que foi cabeça de lista de Braga que justificaria que o Presidente da Câmara, só por esse facto, apoiasse o José Luís Carneiro. O que, no caso do PS, é relevante para os socialistas. Eu percebo que para o PSD isso não tem importância nenhuma, embora, do ponto de vista global, possa ter. O que é relevante é quem, dentro do Partido Socialista, pode, de facto, ter uma agenda transformadora do país, transformadora do PS e transformadora do país. E o Pedro Nuno Santos, também é público, tem uma agenda verdadeiramente transformadora para o PS e para o país. E acho que o Presidente da Câmara concorda com isso, e foi por essa razão simples que ele e o Presidente da Comissão Política do PS de Guimarães, o Ricardo Costa, em conjunto assinaram um comunicado a apelar aos militantes do PS que votem no Pedro Nuno Santos no próximo dia 16 de dezembro. E agora nada mais poderei dizer do que voltaremos a este assunto, certamente, em próximas edições do Guimarães em Debate. Mas por agora, convém olhar para uma sessão pública que aconteceu no passado sábado sobre o estudo prévio para a requalificação da Avenida Dom João IV, a parte norte da Alameda de São Damaso, Toural e a Rua de Santo António. Foi uma sessão pública numa das salas da Plataforma das Artes.
Torquato Ribeiro esteve lá presente e a determinada altura também interveio nessa discussão pública, mas sobretudo chamando desde logo a atenção do Sr. Presidente da Câmara que era importante que quando se está em causa discutir o espaço público deve ser sempre objeto de discussão pública. Torquato Ribeiro, era mesmo importante frisar isso? Penso que sim, porque não é de agora que se debate o espaço público, mas é em privado. Ou seja, a maior parte das pessoas não tem acesso à discussão pública sobre a transformação do espaço que até ali ocupava. E sendo uma questão legal e legítima, por quem o faz, porque a lei permite isso, é, do meu ponto de vista, uma falha enorme para quem, até mesmo para os projetistas. Muitas das vezes os projetistas não têm o conhecimento suficiente dos espaços que vão transformar, fazem de uma forma académica, pronto, tendo em conta o seu conceito, a sua linguagem artística, com todo o mérito, não estou tampouco a colocar isso em causa, mas sei que nem sempre sabem os usos e costumes daquele espaço. Ou seja, fazem transformações dos espaços, tendo em conta as características normais do terreno, etc. E o resto fica por fazer. Quando tem sido prática deste Presidente da Câmara, aliás, ele criou a modalidade das reuniões descentralizadas, já tinha havido uma anterior, mas ele depois reforçou-as e passou a haver as reuniões de Câmara descentralizada. E nessas reuniões de Câmara, onde se fazia a descentralização, era sempre apresentado o programa, o plano para o desenvolvimento dessa localidade. E nós, vereadores, éramos confrontados sempre na reunião com essa apresentação. E essa apresentação, que era uma coisa que eu dizia sempre, podia ter sido previamente colocada à disposição dos vereadores para eles, nessa apresentação, poderem, digamos, analisar e já irem com um outro conhecimento mais profundo sobre o que se pretendia apresentar para aquela comunidade. Não, nós éramos, tanto como os fregueses, éramos confrontados com aquele sítio, com aquele espaço, com aquela proposta, sem uma auscultação prévia, mesmo para quem fazia parte da Câmara Municipal, como era o nosso caso, como vereadores, tínhamos esse direito. Eu sempre foquei isto, porque achei que isto era um bocado, que não era a posição mais correta para se analisar o espaço público. Porque nós, quando vamos para uma sessão pública, como foi o que aconteceu na Plataforma das Artes, fomos para a apresentação pública e tivemos conhecimento do que está previsto fazer naquele momento. Mas se era para discutir aquilo que estava previsto fazer, é muito difícil para qualquer pessoa, se não tem conhecimento daquilo que está previsto para o local, analisar devidamente a proposta que nos está a ser colocada ali para discussão. É sempre difícil, porque eu pelo menos tenho que ter alguma reflexão sobre... E eu vou percebendo minimamente do desenho urbano. Percebo relativamente bem. Mas é muito difícil de imediato, tendo em consideração que não tivemos essa auscultação prévia. Agora, o Presidente da Câmara faz as discussões e as aberturas das reuniões de Câmara noutros locais porque ele quer. Pronto, tudo bem. E ainda bem, e é muito bom. Agora, não tenho é que dizer isso. Se vai fazer uma apresentação pública e de facto a apresentação pública demonstrou que nós estivemos lá, o António também lá esteve, teve muita participação do público. Se faz essa apresentação pública, louva-se a generosidade do Presidente da Câmara, fugindo um pouco àquilo que são as obrigações legais, e louva-se essa generosidade da nossa parte. Mas nós é que devemos dizer isso. Não é o Presidente da Câmara que, ao apresentar o projeto, diz assim, bem, eu vou fazer aqui esta discussão, mas pronto, eu não sou obrigado, mas vou fazer... Acho que isto não cai bem. Ou seja, dá-se uma esmola, você veja lá, não vai gastá-la num... Não, minha senhora, estou a juntar para comprar um Porsche. Não é assim. Pronto. E, portanto, eu acho... Agora, alguns aspectos em concretos da... Portanto, agora, em relação aos processos, para mim, eu acho que tem sido, às vezes, um pouco um costume, que é mexer naquilo que está quieto e que está direitinho. Vê isso neste caso? Vejo isso em relação àquilo que se pretende fazer no Toural e àquilo que se pretende fazer na Alameda. Porquê? Nós tivemos obras de fundo no Toural e na Alameda há 10 anos atrás, 10, 11 anos. E nessa altura já se pensava
digamos, numa área de circulação para autocarros, da parte de cima, parte sul, junto à Imperial, pronto, naquela área, na ex-Imperial, que hoje já não existe. Com a foto Simão. E já nessa altura se falava, digamos, da pedonalização dessa área pelos vimaranenses. Portanto, não é nada de novo. Passar 10 anos, há 10 anos atrás, ou até há 15, pronto, já sabia que o objetivo seria esse. Por que razão é que nessa altura não se fez a obra que agora se diz que se vai fazer? Porquê? O que é que acontece? O que é que acontece? O que é que se pretende com esta intervenção ali na Alameda e no Coelho? Elevar a estrada ao mesmo nível dos passeios. Por acaso é curioso, na Rua Santo António tem havido cheias constantes, onde há inundações, e de facto a água, aquilo ali ainda vai funcionar como uma bacia de retenção. A estrada, quando vier ao mesmo nível, vai entrar toda lá dentro. Pronto, e algumas intervenções do público chamaram a atenção disso. Mas com certeza que isso será depois reparado. Isto é uma questão, pronto, enfim, é só para criar aqui algum embaraço. Mas não me parece que seja num país, que aliás foi o que eu disse, num país que vive com algumas dificuldades, que tem dificuldades em várias áreas, estar a gastar dinheiro sempre no mesmo sítio não me parece muito lógico nem correto nesta altura. É evidente que ninguém vai gastar dinheiro agora, vai ser com o tempo, mas acho que isto que não foi bem pensado. E porquê é que não foi bem pensado? Porque as mostras públicas ou as discussões públicas sobre a intervenção urbana não são devidamente discutidas. Porque esta intervenção urbana em 2012 ou 2011 teve uma apresentação pública. Mas não se confunda uma apresentação pública do que se pretende fazer com uma discussão pública sobre aquilo que se pretende fazer. Estamos a falar de coisas diferentes. Muito bem. Nós estamos, de alguma forma, também a fazer uma discussão pública e eu convidava também o Eduardo Fernandes a olhar para esta questão e mesmo atendendo ao facto de ser vereador municipal também, se também sente este constrangimento que o Trocado falava de vez em quando as informações chegarem já relativamente tarde. Bem, eu acho, claro que todos partilhamos desse algum embaraço, mas acaba até por ser normalizado porque tem sido assim, não é? Em relação a isso, apesar de, obviamente, os executivos cumprirem a lei e estarem dentro da legalidade, e nós podemos lhes exigir isso, ou seja, legalmente, depois o resto depende do perfil, depende da vontade, depende da dinâmica, e eu entro sempre aqui nestas questões que, enfim... Psicológicas. Tem-se falado, até interessante, porque na eleição para presidente ou secretário-geral do PS, não tenho a certeza, é o Pedro Nuno Secretário-geral. Secretário-geral. Fala-se muito de carisma, que também é uma questão psicológica. Sim, não é só no PS, em todos os partidos. Eu acho que todos os partidos burgueses, o carisma é uma magia que leva o povo. Não é? O Eduardo a discussão pública tem a ver com carisma. E o facto dos projetos chegarem antes e permitirem uma discussão mais abrangente, mais alargada, tem a ver com carisma. O carisma do líder, o carisma do executivo, enfim. E de facto não tem acontecido. Eu não posso falar muito mais para trás porque também não tenho, experiência de muito tempo, mas com o Dr. Domingos Bragaça não tem acontecido. Em relação às obras, eu creio que na Avenida Dom João IV, e o que se ensaiou lá, porque há aqui duas questões diferentes. Há um projeto já feito, que será para executar, e há umas diretrizes de que se pode pensar em fazer alguma coisa. O projeto é relativamente à Avenida Dom João IV. As diretrizes do que poderá ser ou não a vir feito diz respeito à Alameda, ao Toral e à Rua de Santo António, não é? Portanto, é importante distinguir. Em relação à Avenida Dom João IV, que é o projeto e aquilo que será para executar brevemente, eu creio que a nivelação, porque no fundo também é o mesmo que se está a falar, de termos os passeios e a estrada na mesma cota, enfim, normalizar a cota, essa parte, eu creio que isso está no seguimento, e não sou técnico, mas está no seguimento daquilo que se faz a nível europeu e, portanto, não me provoca aqui, eu não sou morador naquela zona, obviamente, mas frequente, necessito de passar lá e, portanto, não me cria espécie em relação a isso. Quando se estica a corda, e perdoem-me a expressão, e nós chegamos e já dizemos que pensamos pôr o trânsito apenas num determinado sentido,
e, noutro determinado sentido, quase como se fez aquelas mudanças, e aqui na sua formais radicais, que parecia que era já um pequeno teste, um modelo na Vila das Taipas, eu aí tenho graves pensamentos acerca disto, porque a Avenida Dom João IV e a chegada à Igreja do Santo Espaço e aquela zona envolvente Era sobre isso, Eduardo, falar-lhe sobre a eventual contornar da Igreja dos Santos Passos pelo trânsito? Eu acho uma ideia muito arriscada e creio que irá causar grandes constrangimentos, porque o trânsito naquela zona até vai fluindo, exceto em horas de grande afluência, porque o movimento é rápido. Ou seja, é possível fazer aquela zona com alguma facilidade, o trânsito que deixa a Avenida Dom João IV faz aquilo com alguma facilidade. E o prolongamento do jardim não beneficiava todo aquele enquadramento? Não, porque depois falámos que o bosque da Alameda também será para acabar por prolongar. Ou seja, nós também temos que perceber o que é que queremos fazer. Foi lá dito por alguém que quem vai à igreja beneficiaria de ter o trânsito apenas num sentido. Vamos ser sinceros e também muito honestos. Nós não estamos aqui propriamente apenas para beneficiar, olhar para as pessoas que vão àquela igreja em específico, não é? Passa muito mais gente ali que teria a vida muito mais complicada, creio eu, já disse, não sou técnico, se o trânsito só circulasse num determinado sentido, ou por detrás da igreja ou pela frente, ou seja, para sair, subir a avenida apenas pela frente lateral, né? Quem está à frente direita, e para circular por trás. Isto criaria impactos aos moradores daquela zona de trás da igreja, também lá foi falado, porque não temos ali muito espaço para fazer crescer a via. Temos uma bomba de gasolina, que tem movimento, tem entradas e saídas para uma via que é uma via de sentido único, não é? E, portanto, eu creio que isso iria afunilar mais, ou seja, a Avenida Dom João IV previa-se que começasse a ficar afunilada bem antes do que agora até acontece, porque o trânsito, ao não conseguir circular depois, seja para a zona das hortas, seja depois para cima, eu creio que era um constrangimento muito grande. E uma coisa, há coisa, e perdoem-me a redundância, que a Vila de Caldelas, as Taipas, permitiu que nós concluíssemos é que trânsitos unidirecionais são um problema quando nós não temos infraestruturas preparadas para isso. Francisco Teixeira, e tu como é que olhas para estas intenções, para este estudo prévio? Bom, eu devo dizer, antes de mais nada, que eu, infelizmente, não pude estar na apresentação do estudo prévio. Eu tinha esse objetivo, aliás, na minha organização do tempo, mas não consegui estar. E, portanto, eu não me posso pronunciar em concreto sobre o projeto, embora possa também ter algumas ideias gerais sobre ele e vou-me pronunciar sobre essas ideias gerais. Mas primeiro tenho que me pronunciar sobre a questão do processo que o Turcato abordou e que o Eduardo abordou menos, mas também abordou, sobre a questão do processo. Bom, primeiro, as reuniões de Câmara têm esta circunstância particular, boa, de serem públicas, serem por lei necessariamente públicas. E, portanto, do ponto de vista estrito, da estrita legalidade, os projetos, quando são apresentados à Câmara, são apresentados também a quem lá vai, nomeadamente à comunicação social, que depois, obviamente, os apresenta às pessoas em geral. E, portanto, eu não vejo nenhum erro de princípio em que os projetos sejam apresentados, os projetos ou os anteprojetos ou as linhas programáticas, os programas urbanísticos para uma determinada zona, sejam apresentados ao mesmo tempo aos seus vereadores, que são apresentados ao público que está a assistir à reunião de Câmara, porque essa é a natureza do espaço público. Do espaço público, do espaço Câmara, do espaço de decisão Câmara. Não vejo nenhum problema nisso. Já vejo problema noutra possibilidade. É que se quisesse, penso que não é esse o caso, que os seus vereadores, ao tomarem nota do projeto nessa reunião, tomassem decisões nessa reunião. Aí é que não, naturalmente. Quer dizer, projetos desta dimensão, desta complexidade, não podem ser decididos no momento e exigem tempo para serem observados, para serem lidos e para serem interpretados e para sobre eles fazer juízos técnicos e juízos políticos. O que a oposição se tem queixado no caso das reuniões de Câmara é que um conjunto de documentos que suportam a decisão lhes chegam muito tarde, ainda na última reunião. Mas é isso que eu estou a dizer. Quer dizer, que os projetos sejam apresentados, ou anteprojetos, ou programas de intervenção na Câmara, têm que ser apresentados na Câmara, portanto ter-se que fazer uma espécie de uma reunião privada, sem público, com os seus vereadores primeiro, e a seguir uma reunião pública. Acho que isso não há necessidade nenhuma. O que eu não vejo mal nenhum que os projetos sejam apresentados na Câmara.
com observação e com a assistência do público e da imprensa em geral. Agora, obviamente, penso que não é isso que está em causa, não se pode pedir aos seus vereadores que tomem decisões nas reuniões de Câmara em que os projetos sejam apresentados pela sua complexidade. Não seria razoável e penso que não é isso que está em causa. Não é que está em causa. Depois, a questão da apresentação pública, como o Presidente da Câmara fez. Há determinados projetos de intervenção pública, não sei se é este o caso, mas há determinadas tipologias, projetos de apresentação pública que requerem legalmente o debate público. A discussão pública. A discussão pública, ou o debate público, que tem prazos para se fazer o debate público. O debate público, basicamente, do ponto de vista estritamente normativo, constitui num tempo em que os cidadãos, as instituições, seja quem for, têm o direito de dar opiniões formalizadas e informalizadas, naturalmente, mas têm o direito e o dever cívico de dar a sua opinião formal à Câmara Municipal de Guimarães, quando se trata, que é o caso, nos projetos da Câmara Municipal de Guimarães. Não sei se é o caso deste caso, que exige esse debate público, e, portanto, o Sr. Presidente da Câmara fez muito bem em além disso, desse espaço, desse tempo formal de debate público, criar espaços, para além do tempo, criar espaços onde os cidadãos possam ir pronunciar-se sobre o projeto que é apresentado. Ninguém espera, nem ninguém conta que os cidadãos possam, no momento em que o projeto é apresentado, ter uma opinião definitiva sobre o processo e sobre o próprio projeto. Agora, o que se conta, isso sim, é que haja ali um espaço de perturbação política, de brainstorming político, social e cívico, capaz, eventualmente, de interferir, influenciar e, caso disso, mudar as decisões ou pré-decisões que estão tomadas pela Câmara Municipal de Guimarães. Portanto, eu não vejo nenhum mal em que isso seja feito assim. Já há uma outra coisa que me surpreende. Eu tenho que concluir, mas há aqui uma coisa que me surpreende. Eu pensei que o PSD era completamente de acordo. E pensei que a CDU também era de acordo com a penalização do centro histórico e do Toural. Não é? E, portanto, agora vejo que há muitas dúvidas sobre este mecanismo de penalização. O Presidente da Câmara, um dos projetos que foi posto à consideração dos vimaranenses antes das eleições, foi justamente a penalização do Toural e do centro histórico, ou de uma parte do Toural, não é? Da parte norte, da Alameda, do Toural e da Rua de Santo António. Foi posto à consideração e, pelo que eu me recordo, e recuarei já se estiver enganado, o PSD foi a favor. E acho, recuarei já se for o caso, que a CDU foi a favor. E, portanto, eu estranho que agora haja aqui um anteprojeto e que, de repente, esteja a colocar uma imensidão de dúvidas, independentemente dos aspectos técnicos de particular. Por último, uma ideia concreta. Tem que ser mesmo o último. É mesmo por último, uma ideia concreta que eu li na imprensa, que é uma ideia, aliás, velha e antiga, que me parece que foi posta à discussão, mas não tenho certeza, porque eu estive lá, que é a ideia de uma cobertura da Rua de Santo António. Eu devo dizer que, do ponto de vista urbano, não acho mal essa ideia, dependendo das suas circunstâncias arquitetónicas particulares. Esta não é a proposta de cobertura da Rua de Santo António. Esta imagem que estamos a ver agora. Esta imagem que estamos a ver agora é uma imagem de um museu da Baixa de Washington, de ontem, com uma solução arquitetónica muito próxima do que poderia ser uma cobertura de uma rua como a Rua de Santo António e que funciona do ponto de vista urbanístico de maneira absolutamente magnífica. Agora, depende, obviamente, das condições concretas em que o projeto seja feito, e não tenho dúvidas, devo dizer, há aqui algum conservadorismo da parte do PSD, que uma ideia deste género, arrojada do ponto de vista arquitetónico, seria capaz de impactar os cidadãos e trazer muita gente a Guimarães e animar fortemente o comércio como necessitamos. E a provocação que lançaste ao Eduardo e ao Turcato vai ter resposta, obviamente, mas espero que seja conservadorismo naturalmente, é assim, o Francisco começou a sua intervenção sobre esta matéria dizendo que não esteve presente. Pronto, e isso não esteve presente e, portanto, não percebeu muito bem qual foi a posição que eu tomei lá em relação a esta matéria. Nós somos pioneiros na penalização do centro histórico. Muito antes do PS estar muito envolvido nisso, nós já éramos. E, portanto, sobre penalização é connosco. Há uma coisa que eu nunca disse que éramos contra a penalização. O que eu disse é que para haver penalização não precisamos subir estradas. Nem precisamos subir as estradas ao nível dos passeios. Porque isso, a ser assim, todas as intervenções terão que ser feitas no centro e na cidade. Vamos ter que subir as estradas para o nível dos passeios. Todas. Porque todas têm o direito de ter o acesso
Com dificuldade. Não, mas é assim. Não, Muito bem. não, é um pormenor técnico, não, mas é o que está em causa aqui. É o que está em causa nesta apresentação. Subir a cota. Mas é isso que está em causa. A intervenção que vai haver é essa. Está bem, E, mas, portanto, está bem, quer dizer, estamos mas- a falar é disso. E, portanto, vais ter que subir na Rua da Rainha, vais ter que subir em todas as ruas. O problema é que neste momento, digo eu assim, por que razão é para haver pedonalização, nós temos que subir Não, por uma razão muito simples, porque é mais fácil andar numa estrada, numa rua, que numa Não, numa estrada. Claro, mas se nós estivermos à espera para implementar essa medida, a subida digamos, das estradas todas que temos no Conselho, Não é, nós nunca mais vamos ter Mas isso. ninguém é a favor da pedonalização E integral do mais, e sobre a Conselho. cobertura, eu acho uma piada, porque a razão é assim, se a Rua Santo António tiver a cobertura, e porquê é que não há de ter a Rua Gil Vicente? Aliás, E porquê é que não há de ter a Rua da Rainha? E porquê é que não há de ter o Toural? Porquê é que não há de ter Guimarães inteiro? Porquê é que não há de ter um Francisco. chapitão enorme chamado Guimarães? Com uma grande cobertura. Pela mesma razão, Calma, é este conservadorismo. Não é nada este conservadorismo. do PSD e do PCP que eu chamo a atenção. Francisco, não temos Guimarães, tempo. para ser uma cidade dinâmica, tem que ser capaz de ter Muito bem. elementos Não, agregadores. mas não precisa que de atraiam. inventar. Agora, Guimarães a para ser ideia nada. de que tem que se fazer uma cobertura sobre a Oliveira para Francisco, poder fazer uma cobertura Francisco já Teixeira. sabe, António faz É, O debate era interessantíssimo. Agora, se Mas porquê é que estivéssemos, não? se estivéssemos a É começar... uma rua Portanto, comercial. A Rua Gil Vicente é uma rua altamente comercial. Muito bem. Porquê é que não há de ter também uma Portanto, cobertura? fica por uma próxima Ou essa Rua parte do Pai debate, Galvão. porque agora quero ouvir só muito rapidamente. Eduardo, apelo de facto ao seu poder. Vai ser rápido. Eu não falei sobre a penalização do centro histórico. Falei do que há projeto, que é a Avenida Dom João IV. Em relação à Alameda, ao Toural, à Rua de Santo António, à penalização, o PSD também é favorável a que ela exista. Em relação às coberturas, isto é... Mas és contra o acerto das cotas entre a estrada e o passeio. Não sou Como contra. o PCP Não. que acha que isso é uma chatice. Francisco, não abras Não. outra janela de discussão, por favor. Isso é uma argumentação Isso- engraçada. isso- isso- Tens capacidade para ter melhor argumentação. Não, quer dizer, Vê lá se eu não te esmeras. vejo, Vê lá eu se te não vejo. esmeras. Eu não O problema não é vejo, eu esse. não vejo. O Vocês problema é são- gastar dinheiro onde não é preciso gastar Vocês são dinheiro. brilhantes a Não é contra-argumentar, preciso mas eu não tenho gastar dinheiro tempo. onde não se quer, claro. Francisco, Não, de exatamente. facto, gostaria imenso de vos ouvir, mas não temos tempo. Eduardo, conclua, por favor. Para terminar, essa questão das cotas ou não, acho que a penalização deve ser feita com um acerto de cota. Sou eu que o digo, não é? Agora, em relação à cobertura, acho que é dinâmica. Em Espanha, e tive a oportunidade de ver este ano nas férias de verão, já existem muitas cidades, até por causa do calor, em que as ruas têm estas coberturas. Não servem apenas para a chuva, servem também para o calor, servem para uma imensidão de coisas. E, portanto, nada de E então, muito concluindo, conservador aqui, da parte do PSD ou da minha parte. Agora, isto é uma diretriz e, portanto, temos que esperar Muito para bem. ver. Chegou ao tempo nosso final. Não, chegou ao tempo, não. Já ultrapassámos largamente, mas mesmo assim ainda vou atrever-me a convidá-los a falar numa última coisa que devia ser falada. Trocado Ribeiro, o que é que você quer chamar a atenção? E o que eu quero chamar a atenção é, dentro do tema que tivemos, e já que não houve muito tempo, dizer o seguinte: houve preocupação, uma grande preocupação da minha parte, quando ouvi por parte do Presidente da Câmara sobre o projeto de reestruturação da Avenida Dom João IV, quando disse que o largo que existe, que é o largo do Dom Gonçalves, Sim, sim. Domingos Gonçalves, Domingos Gonçalves, que vai ser reorganizado. Pode Pode haver ser necessidade. reorganizado. Eu já estou a ver a cortarem aquilo na diagonal para poder permitir uma boa circulação. Não me parece uma boa ideia. Mais uma vez é mexer naquilo que está direito. Muito bem, Francisco Teixeira. De outro âmbito, reflexão final. Uma reflexão muito rápida, um dos últimos livros, enfim, quem acompanha isto mais ou menos sabe que é um dos meus pensadores favoritos, e não só, do Michael Sandel, um dos últimos livros editados em português, O Descontentamento da Democracia. Por que razão vivemos tempos perigosos e que temos que fazer para mudar? É um dos principais filósofos políticos liberais no contexto americano, social-democrata, socialista, Burguês. liberal, burguês, Liberal. e que nos chama a atenção para os perigos que a democracia tem que ultrapassar para se manter uma democracia sadia, pondo o ênfase, entre outras coisas, na absoluta e decisiva necessidade de manutenção de uma ideia que tem quase 300 anos, mas que sem a qual a democracia não sobrevive, que é a separação de poderes, a autonomia do Legislativo relativamente ao Executivo e a autonomia do Poder Judicial relativamente ao Poder Legislativo e relativamente ao Poder Executivo. Eduardo Fernandes, a sua reflexão final também vai sobre riscos da democracia? A minha reflexão final é sobre os nossos hermanos, não é? Que este senhor foi indigitado Primeiro-Ministro de Espanha, não tem nada a ver, para fazer já aqui a declaração de interesse sobre
a questão da democracia parlamentar, nada a ver com isso, mas com o que se faz para chegar a uma indigitação de um governo na Europa do século XXI, desde as amnistias com independentistas do País Vasco, ligados a ex-etarras, inclusive, ligados a organizações criminosas, e com independentistas catalães, inclusive o perdão de uma dívida de um referendo de 225 milhões de euros. E, portanto, que não valha tudo. Que não valha tudo. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate. A promessa de que voltaremos 2 ou 3 dias com outros temas e outros protagonistas. Por agora, apenas, como sempre, o desafio para continuar a acompanhar-nos nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães e os votos de um fantástico fim de semana.